Bom dia, espero que você esteja bem, gozando de boa saúde e rezando pelo fim dessa pandemia. Nesse módulo, veremos sobre o fenômeno religioso pós-moderno, ao qual nós estamos a nos referir desde o início, que é descrito como o retorno ao sagrado e com suas características próprias. Então, tudo aquilo que nós vimos anteriormente se encaminha para esse momento de procurarmos entender melhor esse fenômeno religioso que surge aí na década de 70. Se na pré-modernidade a religião permeava toda a realidade e Deus era o centro da vida religiosa e social, na pós-modernidade, em que tanto a sociedade quanto o indivíduo se emancipam da religião, a experiência do sagrado se altera. Então vejamos, no passado, a experiência do sagrado associava-se a forças incontroláveis da natureza, as forças impessoais, ali em que o homem era um só com a natureza, numa realidade monista. No presente, essa exigência gira em torno de consolo, tranquilidade, paz, conquistas pessoais, a ideia de uma vida próspera, feliz e sem sofrimento. Liga-se às necessidades mais prementes dos indivíduos. Então temos que na pós-modernidade as experiências do sagrado se inovam, passam a estar radicadas não mais na coletividade, na religião, mas na individualidade, na consciência dos indivíduos autônomos que têm total liberdade de compor e recompor suas próprias crenças. Então o indivíduo emancipado da religião, ele não vai deixar de considerar a religião, mas vai ter total liberdade de compor ou recompor suas próprias crenças. A racionalidade instrumental, típica da ciência e da técnica, passa a ditar as normas, papel que antes cabia à religião, afetando por consequência a forma da crença na pós-modernidade e relativiza os valores estabelecidos pela Igreja. Quando se fala em retorno ao sagrado, a religião que volta não se dá em um estado puro, conforme os moldes da tradição, mas eivada de elementos pré-modernos, elementos esses mágicos, e elementos pós-modernos, centrados no indivíduo. Com o deslocamento do teocêntrico para o antropocêntrico, o direcionamento dos serviços sagrados, ou seja, a prestação de culto a Deus, se altera significativamente. Se antes tinha como foco específico a divindade, agora volta-se para o indivíduo. Então, no cristianismo, no que se diz respeito ao cristianismo, a vocação máxima era colocar-se a serviço de Deus, pautando a pregação em vista à salvação. Agora se coloca a serviço do indivíduo e não mais de Deus, em vista a satisfazer as suas necessidades mais prementes, que são sempre necessidades mundanas. Com tudo isso, a religião passa a adotar os princípios próprios da economia de mercado. A religião se transforma naquilo que não é na sua essência, de sua missão. Uma empresa burocratizada como parte de um concorrido mercado religioso, tendo à frente um empregado, um agente religioso com suas ofertas religiosas de bens simbólicos de salvação. Que bens simbólicos de salvação são esses? Esse termo, recordando mais uma vez, ele foi criado por Pierre Bourdieu para se referir às ofertas de sentido que as religiões têm para os indivíduos hoje, numa religião de mercado religioso. Aqui em Brasília, nós temos como um potencial bem simbólico de salvação as velas de Pentecostes. Então temos que, nas sociedades tradicionais, a religião se confundia com a cultura, formava uma só realidade com a sociedade, estava no coração da existência humana, ou seja, toda a existência humana era permeada do social e do religioso ao mesmo tempo. A igreja era um ponto fixo, o local onde se concentrava a vida da comunidade. E as pessoas se reuniam para rezar e também para tratar de assuntos comuns, para bater papo ali depois da missa, comer um sanduíche, comer um petisco ali, daquele dos bares que ficam ali em volta da igreja. E nessa época havia uma mescla entre a vida religiosa e a vida social, ou seja, a vida religiosa não se dissociava da vida social. Na sociedade pós-moderna, há uma perda de plausibilidade da tradição, ou seja, as pessoas não deixam de ser religiosas, mas não têm mais aquela credibilidade com o que ensina a religião. E os sistemas religiosos perdem a sua credibilidade. Acontece a desarticulação entre crença e prática,
Ou seja, já não há mais um encontro entre a fé com a vida, ou seja, uma fé encarnada na vida. Isso vai enfraquecer o papel das instituições guardiãs das regras de fé. Vai predominar uma religiosidade flutuante, que difunde-se por meio de substitutos de religiões, ou seja, cópias rotas ali, pálidas, de antigas construções simbólicas de sentido para a vida das pessoas. O que Revé-Léger descreve como espiritualidade das luzes, a relação com a divindade na pós-modernidade vai estabelecer-se sob dois polos, e que estão sempre em conflitos, tendo de um lado um Deus longínquo, em que se estabelece a coexistência indiferente entre o homem e Deus, que assegura a possibilidade de afirmação da própria autonomia do indivíduo. Pode acreditar nesse Deus, pode ignorar ou até mesmo desacreditar. Além desse Deus longínquo, tem a descoberta da proximidade íntima e amigável do homem com um Deus conhecido pelo coração. Esse movimento de intimização, que passa a caracterizar a relação do homem pós-moderno com Deus próximo, terá por consequência a prática de uma piedade puramente interior, subjetiva e privada, menos suscetível de se exprimir numa fé comunitária partilhada, ou seja, é um Deus íntimo que leva a uma religiosidade não reflexiva e que vai ter por consequência não encarnar a fé na própria vida. A relação é somente entre o fiel e Deus e não vai se estender, não vai formar comunidade, não tem esse apelo à formação de comunidade. Essa ideia de um Deus próximo que leva a uma piedade intimista e pouco compromissada com a prática da fé, ou seja, desencarnada da vida, conduz necessariamente a uma religião utilitarista, profundamente baseada na emoção, íntima, arreflexiva, ou seja, não concorrente ou seja, sem a concorrente da razão. Então temos de um lado uma religião emocional, que se dá pelas opções religiosas do homem pós-moderno, que se baseia no sentimento, na emoção, no que toca profundamente e não pela razão. E por outro lado, a ação dos agentes religiosos em cima desse tipo de fiel, porque eles farão de tudo para atender suas demandas de ordem emocional e vai armar todo um esquema envolvendo os motivos emocionais a fim de fisgar o fiel para a sua instituição, valendo-se inclusive recorrendo até mesmo a técnicas de êxtase para poder levar o indivíduo ali a um estado alterado da consciência e ali ser manipulado, levado da menor à mais alta quantia de dízimo e de ofertas na igreja, e também nesse momento que vai incutir no fiel a questão da cura. Então, pela via emocional, o indivíduo é facilmente seduzido e também facilmente alienado. Sobre essa religião utilitarista, temos que a religião mágica de hoje, que surge ali na década de 70, ela privilegia um lado do indivíduo, ou seja, a instância emotiva, por demais fragilizada. Então vai trabalhar com a instância emotiva de um indivíduo que, uma vez que não tem ali a presença da razão, ele vai ser facilmente manipulado, vai ser facilmente ludibriado, às vezes até enganado. E as pessoas ficam com a emoção à flor da pele, tornam-se facilmente seduzíveis, e aí passa a ser então a ser disputado ali no mercado religioso como uma fatia muito importante para esses agentes religiosos, digamos, agentes religiosos com interesses profundamente mundanos ali, de se enriquecer à custa desses fiéis. E acontece então o deslocamento do foco do culto, Se antes havia uma religião que servia a Deus, agora temos a religião servindo o indivíduo, ou seja, eu não sirvo a Deus, mas sirvo-me de Deus. O interesse dos fiéis vai gravitar sempre em torno das demandas materiais, e se dará melhor aquela religião ou igreja, que tenha a melhor oferta para as necessidades dos indivíduos. Ou seja, a melhor oferta, aquilo que vem de encontro aos interesses dos indivíduos, vai fazer com que essa religião tenha sucesso ou não, ou aquela igreja ou empresa de salvação, poderia dizer assim, tenha sucesso ou não. E aí nós podemos falar de um sistema de troca simbólica, que na relação do toma lá da cá, ou seja, você tem a cura, tem a libertação, eu tenho o dinheiro, então você me dá a cura, a libertação e eu lhe dou o dinheiro. Basicamente é isso aí.
e coloca-se no mercado ofertas de bens simbólicos de salvação, já referidos anteriormente, né, que é o termo ali criado por Pierre Bourdieu. Dá-se aquilo que o indivíduo necessita, e em contrapartida, ele dá generosas ofertas e dízimos como reconhecimento da graça alcançada por uma cura, né, uma casa, um carro, um emprego, sempre necessidades atendidas ali no universo da vida mundana. Sobre essa religião utilitarista, né, nós temos que a busca do indivíduo pós-moderno para a solução de problemas essencialmente materiais obedece ao princípio de autonomia na escolha. Trata-se de uma busca dita por Paulo Romeiro, um importante estudioso da ciência da religião, como sendo de solução religiosa e mágico-religiosa. Nessa busca, males de todos os tipos são levados aos templos evangélicos, aos terreiros afro-brasileiros, aos tradicionais centros católicos de peregrinação, aos centros kardecistas e às igrejas orientais, com destaque no campo católico para a renovação carismática, que colocou a cura de todos os males ao alcance de qualquer católico, fazendo com que não seja mais necessário deixar o catolicismo para resolver em campo protestante, né, afro-brasileiro ou kardecista, os problemas da vida cotidiana, uma vez que no âmbito ali da própria renovação carismática tem a solução para esses problemas. O testemunho é um poderoso instrumento por meio do qual se dá aquilo que se chama, né, no meio da ciência da religião, a validação da crença, ou seja, o que vai conferir credibilidade à crença. Então, os agentes religiosos destinam um horário reservado no culto para essa finalidade. Ali no momento da missa de cura, por exemplo, ali antes da homilia do padre, é reservado um momento para as pessoas darem testemunho. Sobre o testemunho, conforme Daniel Revelegé, quanto mais os indivíduos recompõem o seu sistema de crenças, que corresponde às suas necessidades, mais aspiram a trocar essa experiência com os outros que partilham o mesmo tipo de aspirações espirituais. Sobre a eficácia do testemunho, nós temos que no neopentecostalismo e a renovação carismática acontece a validação das crenças, que é a validação comunitária do crer, que é uma operação rigorosamente individual e que cada um tem a sua verdade, porém precisa ali que o outro ateste que aquilo que a pessoa acredita seja de fato verídico, verdadeiro, porque também ocorreu na vida da outra pessoa. Então é no confronto ali, no testemunho, é que se vai dar a validação das crenças. Qual a finalidade então do testemunho? Estabilizar, ou fazer com que se cotidianize, né, ali, se torne algo cotidiano numa linguagem weberiana, as significações produzidas pelo indivíduo. Então procuram encontrar no exterior a certificação de que as suas crenças individuais são pertinentes, elas têm sua razão de ser. Então a primeira pessoa que foi curada ali pelas velas de Pentecostes, ela vai dar esse testemunho e também no testemunho de outras pessoas ela vai saber que aquela primeira crença sua, a sua fé nas velas de Pentecostes se comprova. A autonomia do indivíduo perante as instituições religiosas, né, que leva consequentemente à desinstitucionalização da religião, ou seja, a descaracterização da religião tradicional, com o retorno do sagrado, passa a caracterizar uma nova forma de crer, típica da pós-modernidade, que é o crer sem pertencer, ou seja, eu acredito, mas não pertenço a nenhuma religião. Quem cunhou esse termo foi a socióloga britânica Grace Davis, referindo-se ao esvaziamento das igrejas na Europa Ocidental, mantendo as crenças religiosas. Esvazia-se a religião, mas as crenças religiosas são mantidas. O termo crer sem pertencer implica que o indivíduo usufrua de rituais e serviços religiosos, sentindo-se livre para ir e vir, né? E aí nós podemos falar dessas pessoas que saem de uma igreja para outra, de uma religião para outra, como religiosos genéricos. Ou seja, católico ou evangélico sem igreja. Eu sou católico, sou batizado, eu sou católico e tudo, mas eu não tenho igreja, eu não vou pertencer à igreja. Eu não tenho necessidade de pertencer à igreja. A minha adesão é a Cristo e não à igreja. Esquece de que o batismo tem essas duas dimensões. A primeira leva a uma dimensão cristológica, leva você a uma adesão a Jesus Cristo.
E a dimensão eclesial significa que na igreja onde você foi batizado, você adere aos ensinamentos daquela igreja. Quando se fala em paisagem religiosa, a gente imagina o campo religioso aí, onde as religiões estão na sociedade. O sociólogo francês Pierre Bourdieu cunhou esse termo campo religioso, né, para referir-se ali a um espaço simbólico onde as religiões se encontram. Então, o que forma essa paisagem religiosa atual ou campo religioso? É a possibilidade de crer sem aderir a uma igreja, né? Mas não implica que tal privatização da crença apague a necessidade de exprimir essa crença num grupo no seio do qual o indivíduo encontra a confirmação das suas crenças pessoais, por meio do testemunho. Ou seja, as pessoas têm ali a sua própria religião, a sua visão religiosa, cria seu próprio coquetel religioso, mas ele precisa de frequentar ali uma igreja, como a Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, para poder ali validar as suas crenças. Ele vai precisar dessa instituição. Como vai validar essa crença? Através do testemunho. E aí segue a lógica da bricolagem, que é o direito que o indivíduo tem de reivindicar o poder de escolher ele mesmo, né, nas diferentes tradições, a que mais lhe convém, ou aquela crença ou aquele bem simbólico de salvação que mais lhe convém, né, seguindo assim a lógica da bricolagem, que inviabiliza qualquer possibilidade de constituição de comunidades crentes reunidas por uma fé partilhada. Ou seja, essa religião que volta, ela não fomenta a formação de comunidades dentro ali da igreja, da paróquia, vai formar comunidades separadas da igreja, né? Aí nós temos várias comunidades no âmbito da renovação carismática, por exemplo, a comunidade Shalom, né? As Obras de Maria, né? A Canção Nova, Retoca de Assis, Renascidos em Pentecostes, são comunidades que se formam, porém, paralela à igreja. Tem que ter necessariamente, por exigência eclesiástica, né, o acompanhamento de um sacerdote, mas não forma ali no âmbito da paróquia. Tudo isso então segue, né, a lógica do mercado religioso, que funciona conforme a economia do sistema capitalista. Ter essa crença sem pertença vai remeter à ideia do mercado religioso cunhado por Peter Berg, que segue a mesma lógica do mercado capitalista. E a dinâmica de funcionamento desse mercado religioso? Ela está centrada no indivíduo, ou seja, todos ali voltadas, as religiões e as igrejas voltadas para o indivíduo, que é autônomo em suas escolhas. Que ele pode entrar ali como se fosse um shopping center do sagrado, né? Ele pode entrar em qualquer loja ali ou empresa religiosa e ali encontrar a solução para os seus problemas. Mas ele pode sair de uma, que ele não está satisfeito ali, ele pode sair de uma e ir para outra e assim transitar de uma para outra, né? Porque ele tem total liberdade para isso. Então, essa lógica do mercado religioso é como se fosse ali um shopping center do sagrado, em que várias lojas representam, as religiões são representadas ali como se fossem várias lojas a vender bens simbólicos de salvação, e o indivíduo entra naquilo que quiser. Ele tem total liberdade, assim como num shopping center normal, ele tem total liberdade de ir e vir, de sair de uma loja para outra e tudo, procurando aquele produto que vem de encontro às suas necessidades. Então, essa lógica da religião que funciona conforme os moldes do sistema capitalista, né, ali da economia, que é transposto para a religião, se aplica a metáfora de Peter Berg, do mercado religioso, em que temos uma espécie de shopping center do sagrado, né? É a religião servida à la carte, como um coquetel religioso, e até mesmo como um self-service do sagrado. E aí, a imaginação pode dar asas à imaginação, você imaginar inclusive um guarda-roupa, com várias camisas ali, com várias calças, e você vai ali escolher qual que melhor se adapta para aquele dia. Assim é as religiões nesse sistema de mercado religioso. E também, né, a Daniela Revelegê vai referir-se a um supermercado religioso, no qual cada um enche o seu carrinho em função das suas necessidades e dos seus gostos, né? Então vai formando ali, né, o seu coquetel religioso a partir desse supermercado religioso. Então, de acordo com Revelegê, né, o campo religioso atual pode ser comparado metaforicamente a um supermercado religioso, no qual cada um enche o seu carrinho em função das suas necessidades
e dos seus gostos, formando ali, né, pegando elementos ali de um e de outra estante ali desse supermercado para compor seu próprio coquetel religioso. Por tudo que vimos até aqui, temos então um deslocamento de visão de mundo que marca um antes e um depois. Esse deslocamento de visão teocêntrica para antropocêntrica vai afetar a relação dos agentes religiosos. Se antes os agentes religiosos concentravam-se em Deus, né, realizando o culto ali como uma forma de louvor e de glória a Deus, a religião servia a Deus. Agora, eles vão concentrar-se no homem, com as suas necessidades, atento ali às suas necessidades. Que necessidades são essas? São as demandas mais prementes ali, mundanas, né? Um emprego, uma casa, um carro, passar no vestibular, que é coisa que já não é tão difícil assim mais hoje. Enfim, necessidades muito mundanas, né? Que a religião, nesse caso, coloca-se a serviço das necessidades humanas. Então, há esse deslocamento do antes, que se concentrava em Deus, para uma concentração agora no indivíduo, que é típica do deslocamento da visão de mundo, né, do teocêntrico para o antropocêntrico. Em relação à questão da salvação, se antes a salvação centrava-se no escatológico, agora essa salvação centra-se no aqui e agora, já neste mundo, não depois, não somente no outro mundo. Mas para o indivíduo importa sempre esse mundo. De início, esse mundo, de preferência sempre esse mundo, e de saída esse mundo, vai dizer o saudoso, né, Antônio Flávio Pierucci. Então a realidade de mercado, né, se dá ali com a oferta de bens simbólicos de salvação num processo de trocas simbólicas. Que trocas simbólicas são essas? Você tem a cura e tem a libertação, e eu tenho o dinheiro. Então você me dá a cura e a libertação que eu lhe dou o dinheiro. Essa é a troca simbólica que se estabelece através da relação do toma lá da cá. Que religião se dará melhor nesse mercado religioso, nessa realidade de mercado? Aquela que tiver melhores respostas, que venha de encontro aos anseios dos indivíduos modernos, né, com suas demandas materiais. Salvação só para o final da vida, e olhe lá, sempre preocupado com as questões materiais, que é típico do individualismo pós-moderno. Então, sintetizando aí, nós temos que a lógica da religião pós-moderna, né, ela se dá em torno de um jogo de interesses, que é essa relação entre o agente religioso e fiel, que se estabelece numa relação de trocas ali de bens simbólicos de salvação, que é do tipo toma lá da cá, né? E a busca do indivíduo pós-moderno, né, se dá em vista sempre da solução de seus problemas essencialmente materiais, pela via mágico-religiosa. Não consegue no espaço público a solução para os seus problemas, vai buscar essa solução dentro da religião. Os meios, não importa que sejam meios mágicos. O que importa para esse indivíduo moderno movido por uma racionalidade instrumental é a solução dos seus problemas. Então os meios vai justificar os fins. E em tudo vai obedecer o princípio de autonomia. Ou seja, pode ser num templo evangélico, como pode ser num terreiro da Umbanda, do Candomblé, ou seja, das religiões afro-brasileiras. Pode ser em centros católicos de peregrinação, como Aparecida, Bom Jesus da Lapa. Pode ser num centro kardecista, né, nas igrejas orientais, ou então na própria renovação carismática católica. Mas de tudo sempre vai ter esse princípio de autonomia, né? E é nesse princípio de autonomia que o indivíduo vai ali compor e recompor suas crenças, provocando ali a desinstitucionalização religiosa, que era aquela religião que permeava a realidade social, né? O indivíduo passa a usufruir dessa religião, mas não mais necessariamente pertencendo a ela. Ou seja, suga dela o que ela tem a oferecer, mas não vai promover ali uma fidelização religiosa.